Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé para louvarmos. Vamos para os nossos lugares, vamos nos acalmar. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Ontem nós tivemos aqui uma reunião na igreja e eu pude testemunhar que a igreja do Senhor, não importa a situação, ela não se curva, ela não se dobra ao sistema desse mundo, mas ela permanece em pé com os olhos fixos em Cristo Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos louvar! Casa de César, a Babilônia eu sei que não é lugar. Rejeito seus manjares, reprovo seus altares, e não me ilho com a festa de Azar, porque não cedo e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Glória a Deus! Na corte do Egito, ou na casa de César, a Babilônia eu sei que não é lugar. Rejeito seus manjares, reprovo seus altares, e não me uno com a festa de Azar. Porque não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Sou separado, sou escolhido. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor.
Parece que a cada domingo alguns retornam. Hoje eu falei com um, que eu achei que ele não havia retornado, mas ele disse: pastor, eu estou aqui todos os domingos. Eu disse: mas como eu não lhe vejo? Ele disse: é porque você não está olhando, é porque agora eu sento do outro lado. Eu digo: é por isso que eu não lhe vejo. Geralmente a gente tem um costume, muitas vezes, de criar para nós um lugar cativo na igreja. Ou seja, todas as vezes que eu quero ver o pastor Josafá, eu vou olhar para essa ponta. E todas as vezes que eu for olhar para o irmão Valdomiro, eu vou olhar ali para aquele lado. Aí o meu amigo sentava sempre do lado esquerdo. Eu olhava, ele estava bem no centro, ao lado do filho dele. Mas agora ele mudou, ele senta do outro lado. Agora estou conseguindo até vê-lo. Queridos, você já sentiu vergonha alguma vez? Você já ficou envergonhado alguma vez? Não por meu motivo, que às vezes isso acontece. Às vezes as pessoas estão perto de mim e se envergonham, não de mim, mas às vezes da forma como eu falo. Como, por exemplo, hoje eu fiquei muito feliz de ver o Fernando tocando. E a maioria da igreja sabe que ele não tocava, mas agora ele voltou a tocar. E talvez seja porque eu tenha contado a história dele há uns domingos passados, E aí ele voltou a tocar, graças a Deus. Mas você já sentiu-se envergonhado? Você sabe o que é vergonha? Aquele sentimento de querer se esconder no momento. O sentimento de: puxa vida, eu queria que não tivesse ninguém aqui. Nós vamos ler, quero que você abra sua Bíblia em Romanos 1. Vamos ler o verso 16 e 17. Ontem eu estava conversando com um irmão e ele me disse que esteve em uma igreja e ele usava o celular dele com o aplicativo da Bíblia para ler. Mas ele descobriu que a igreja não permitia isso. E aí ele passou a levar a Bíblia dele de capa dura para poder folhear. Queridos, a Bíblia é um livro maravilhoso quando lido e aplicado. Se você compra uma enorme Bíblia e coloca no Salmo 119, na estante da sua casa, aberta lá, não vai acontecer nada a não ser ficar suja de poeira. Só isso. Se você usar a Bíblia e ler e apenas guardar isso como conhecimento, você vai ser um ótimo conhecedor daquilo. Mas a Bíblia tem que ser vivida, praticada. Tem que ser no nosso dia a dia aplicada àquilo que nós fazemos, para que através dela as nossas atitudes possam mudar, os nossos pensamentos possam também serem transformados. Como diz a Bíblia, pela renovação do vosso entendimento. Então, quando nós lemos a Bíblia e entendemos e passamos a viver, então de fato a Bíblia vai fazer diferença. Independente de que seja no teu tablet, no teu smartphone, no teu computador, de onde você vai tirar isso não é muito importante, mas a forma como você vai reter e aplicar é que vai fazer toda a diferença na tua vida. Então, Romanos 1, 16 e 17, pela tradução que eu tenho, diz assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Algumas traduções dizem da fé, mas nós vamos continuar com essa tradução que diz pela fé. E quero falar hoje sobre entre a vergonha e a fé. Entre a vergonha e a fé. Vergonha eu acho que todos nós já tivemos em algum momento das nossas vidas. Ela é um sentimento
quando cometemos alguma falta, ou quando somos desonrados, ou quando somos humilhados, esse sentimento que nós temos numa situação dessas é um sentimento de vergonha. Quando alguém nos pega fazendo algo que não deveríamos, isso nos deixa envergonhados. E a certeza é aquilo que a Bíblia nos diz, podemos dizer assim, a sua definição. A fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Fato é algo real. Fato é algo que aconteceu. Se não aconteceu, não é fato. Por isso que quando falamos de fé e falamos de promessas de Deus, nós a vemos como fato. Está consumado, vai acontecer. Deus falou, não tem jeito, vai cumprir-se. Então, olhando para isso, queremos analisar hoje onde nós vamos estar, ou como gostaríamos de estar, envergonhados ou firmados na fé. Quando Paulo fala desse evangelho, e essa palavra evangelho, ela tem alguns sentidos. Um dos sentidos que era dado à palavra evangelho é quando o imperador, que era tido como divindade, fazia alguma declaração pública, como abençoava o povo ou manifestava o seu desejo de benesses para o povo. Isso era chamado também de evangelho. Biblicamente falando, evangelho nós temos como as boas novas, ou seja, aquilo que aconteceu, aquilo que se deu, toda a obra redentora de Cristo, desde o seu nascimento até o nosso encontro triunfal com Ele, que acontecerá quando Ele vier buscar a sua igreja, isso é conhecido como boas novas. O Evangelho, a palavra de Deus, a vida de Cristo, todo o seu contexto, isso é conhecido como Evangelho, boas novas. Ou seja, novo nascimento, redenção, santificação, vida eterna e tudo aquilo que envolve a nossa vida com Cristo. Tudo aquilo que envolve a nossa vida depois que o conhecemos, para nós é Evangelho. E o apóstolo Paulo falando sobre isso, nesses 2 versículos, nós vamos tentar esmiuçá-los um pouco e ver o que podemos tirar disso, o porquê de Paulo estar afirmando ou fazendo uma afirmação tão assertiva sobre o fato de não se envergonhar do Evangelho. Primeiro, ele estava buscando ocasião para ir a Roma, pregar o Evangelho. E Roma era uma cidade, uma capital que era conhecida como uma capital não muito dada, afeita ao Evangelho. Até porque o Evangelho, nessa época, era algo ridicularizado. Apesar dos milagres, apesar das conversões em massa que aconteciam, mas o Evangelho não era visto com bons olhos, principalmente por aqueles que possuíam alguma coisa ou achavam que tinham algum conhecimento. Então o apóstolo Paulo, depois de ter pregado em Atenas, depois de ter pregado na Grécia, o berço da civilização, o berço do conhecimento, ele agora estava buscando essa ocasião para pregar em Roma. E ele, no seu primeiro capítulo, fala sobre o Evangelho e diz: olha, eu não tenho como me envergonhar do Evangelho. Eu não encontro meios, ou não encontro algo que desabone a minha confiança, a minha fé no Evangelho, para que eu me sinta envergonhado dele. Eu lembro, não muitos anos atrás, quando eu era mais novo um pouco, e minha mãe, quando eu nasci, meus pais eram cristãos. Eu sou o 7º de uma família de 10, e a minha mãe ia para a igreja juntamente com meu pai. Meu pai, como viajava muito, na maioria das vezes nós estávamos junto com a nossa mãe, indo para a igreja. Não era algo opcional. Primeiro que éramos uma escadinha de crianças, então ela arrumava e dizia: vamos para a igreja. E não tinha questão de não vou hoje. A gente ia, tinha que ir, era obrigado a ir. Mas eu lembro que depois, quando a gente vai crescendo um pouco mais, eu, no caso,
graças a Deus não vocês, mais a gente ganhava a Bíblia. E para mim, quanto menor fosse a Bíblia, melhor seria. A Bíblia, para a maioria das vezes, e nos casos de muitas pessoas, ela servia como quase um desodorante, era carregada debaixo do braço. E muitas vezes na intenção de escondê-la, para que ninguém visse, para que ninguém soubesse, para que não fosse olhado como um cristão, porque isso também, na minha época, não era uma coisa boa. Igreja era para pessoas velhas e que não tinham muito conhecimento. Hoje, se você não é cristão, você não sabe o que está perdendo. Hoje tem muitos artistas e propagam serem cristãos, embora muitas vezes as suas vidas não condigam com aquilo que é cristianismo, mas eles se declaram cristãos, se declaram que vão à igreja, que pertencem à igreja. E hoje é quase que um bom status fazer parte de uma igreja. No caso do apóstolo Paulo, ele iria falar de algo que não era bem visto, porque primeiro, haviam, principalmente em Israel, os saduceus. Os saduceus não criam em ressurreição. Então já era um ponto muito contrário. E não apenas em Israel, mas também em Roma. A doutrina de ressurreição era algo totalmente inaceitável. Quando se falava em ressurreição, eles diziam, bom, esse cara estava indo até bem, mas ele perdeu a linha aí. Esse negócio de ressurreição não existe. Um segundo ponto que era contrário ao evangelho do apóstolo Paulo é que ele pregava um Messias, mas um Messias sofredor. Um Messias que nasceu pobre, que teve uma vida não muito regalada e que terminou morrendo como um dos piores malfeitores. Morreu crucificado. E Roma levava isso tão a sério que nem o romano poderia ser crucificado, porque era considerado uma morte cruel e apenas dada aos piores malfeitores. Então Paulo teria que pregar um evangelho de um Messias, filho de Deus, mas que foi morto numa cruz para os romanos, que consideravam isso uma aberração. E ainda assim que ele ressuscitou, ele sem dúvida nenhuma, ele correria um grande risco de ser ridicularizado. Mas Paulo não se importava com isso. Depois de alguns conceitos firmados nesse capítulo, ele vem dando o motivo do porquê não se envergonhar do Evangelho. Não ter motivos para envergonhar-se. Primeiro, ele diz que o Evangelho foi profetizado no Velho Testamento. O Evangelho era um cumprimento de uma promessa. Quando nós pegamos o livro de Isaías, que foi escrito aproximadamente 750 anos antes do nascimento de Cristo, e em Isaías nós encontramos nascimento, vida, morte, ressurreição, e quase tudo aquilo que Cristo passou, nós vamos encontrar no livro de Isaías. E Paulo diz, olha, isso foi algo profetizado. Eu não posso me envergonhar de uma promessa cumprida de Deus. E em Romanos, nesse mesmo capítulo já lido, no verso 3 e 4, ou primeiro vamos ler o 2, para mencionar o fato da profecia, ele diz que eles antes havia prometido pelos seus santos nas Escrituras. Os profetas disseram que esse evangelho seria acontecido, que ele viria a ser anunciado, que ele iria acontecer. Então ele diz, eu não posso me envergonhar de algo que está se cumprindo. Algo que Deus prometeu há muitos anos e que hoje eu vejo cumprido. Segundo, algo que estava sendo cumprido na sua época. Paulo não andou com Cristo quando Cristo esteve na terra. Não andou. Primeiro que ele era alguém totalmente alheio a isso, totalmente contrário a isso. Quando Paulo conheceu Cristo, ele estava em plena luta de perseguição contra os cristãos. Ele considerava isso totalmente errado, o cristianismo. E quando Cristo o encontra, ele está indo diretamente a uma cidade para tentar capturar cristãos. E ao invés de capturar cristãos, ele é capturado por Cristo.
Então ele estava dizendo, olha, isso é algo que está se cumprindo hoje. Romanos 3 e 4, do verso 1 diz, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses dois versículos ressaltam algo muito importante sobre Jesus Cristo. Primeiro, descendência de Davi segundo a carne. Cristo nasceu como todos nós nascemos. Ele era gente, ele era homem. Ele sentia fome, sede, sentia dores. Ele sentiu dores quando foi espancado. Ele precisava ir ao banheiro. Ele era gente, da descendência de Davi, da linhagem de Davi. E isso é algo muito importante, porque se Cristo não fosse homem, e quando digo homem estou me referindo ao termo gênero humano, se ele não fosse homem, ele não poderia nos representar. Nós não poderíamos ser salvos por ele. Mas por isso ele teve que deixar o esplendor da sua glória, teve que vir a esse mundo feito gente, para ser o nosso substituto, para ser o nosso representante legal. Segundo, ele é considerado filho de Deus. Foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de santidade. A dualidade de Cristo, 100% homem, 100% Deus. Isso é motivo de grandes livros e de grandes comentários sobre essa dualidade de Cristo. Mas como pode alguém ser 100% homem e 100% Deus? Como ele foi. Pode como ele foi, sendo filho de Deus da descendência de um homem. E Paulo diz, olha, eu tenho esse motivo. E ele ressalta ainda um terceiro motivo. Quando ele fala o seguinte, oferecido ao mundo. Uma profecia, agora cumprida no Novo Testamento, que foi oferecida ao mundo. Capítulo 1, do verso 5, diz assim, por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Um evangelho que não ficou entre os judeus, mas um evangelho que espalhou-se. Um evangelho que profeticamente estava se cumprindo entre todas as nações, entre todos os povos. Distribuição gratuita de salvação a todo aquele que crê. É condicional, sim. Um povo que crê. Se crê, pode fazer parte do povo. Se não crê, não tem outro meio. Então Paulo diz, eu encontro motivos e motivação suficientes para não me envergonhar do Evangelho. Você já falou para alguém do Evangelho? Um amigo? Ou para alguns amigos? Em uma rodada de amigos? Você já abriu a sua boca para dizer que Cristo morreu por você, morreu de amores por ti, morreu para que você seja salvo. Isso é evangelho. Ai, pastor, mas eu não sei falar assim. Então fale do jeito que você sabe. Fale do jeito como você conta um caso que você presenciou, um caso que você ouviu alguém contar. Conte do Evangelho, conte sobre Jesus Cristo para alguém, porque isso pode mudar a vida da pessoa, e isso mostra também que você não se envergonha do Evangelho, como eu fiz muitas vezes, de me envergonhar, de não abrir a minha boca numa rodada de amigos, com medo de ser ridicularizado, com medo de ser não enturmado. O apóstolo Paulo dá motivos pelos quais ele não se envergonhava do Evangelho.
Você tem motivos para isso? Você encontra na tua vida motivação e motivos para que também você não tenha vergonha de declarar-se cristão? De dizer aos seus amigos, eu sou cristão. Eu creio em Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida a Ele. Eu creio que Ele vai voltar, eu faço parte de uma igreja, eu congrego. Eu faço parte desse povo que crê. Não se envergonhar do Evangelho. Ele diz mais, porque é o poder de Deus para a salvação. Poder. Entre os homens há muitas formas de poder. Algumas nações têm poder bélico e por isso são consideradas maiores, superiores. Alguns homens têm poder físico e por isso se consideram melhores que outros. Maiores, mais fortes, mais poderosos. Alguns têm um poder cultural. E dessa forma eles podem facilmente, pela palavra e pelo conhecimento daquilo que estão tratando, engolir você. São pessoas que se tornam totalmente conhecedores de algum assunto. Algumas nações têm poder científico. E dessa forma vai. Todo esse conceito de poder é que todos esses poderes mencionados, eles têm uma intenção de, geralmente, destruição. Todos esses poderes têm uma intenção e uma capacidade de colocar outros em menor nível. Quando Paulo fala do poder de Deus para a salvação, ele está falando de um poder e de algo que nenhum desses poderes pode alcançar, que é transformar uma alma segundo a imagem de Deus. Ele diz, é poder de Deus para a salvação. É um poder que pode transformar a tua alma, pode transformar a tua vida, pode te tirar de um estágio de perdição para um estágio de bênção, de bonança. Ou seja, enquanto alguns poderes são de destruição, o poder de Deus é de bem-estar espiritual e que vai redundar naquilo que nós estamos vivendo. Algumas pessoas tendem a pensar que existem duas vidas. A minha vida espiritual e a minha vida física ou material. Queridos, nós estávamos mortos. Entenda isso, você estava morto. A Bíblia diz mortos nos delitos e pecados, mas o Senhor veio e nos deu vida. Nós só temos uma vida. Tudo aquilo que nós realizamos no espiritual é manifestado no físico. As coisas acontecem no reino espiritual e são manifestadas no físico. Se você está bem com Deus, em paz com Deus, vivendo com Deus, isso vai manifestar-se no teu dia a dia. Se você está distante de Deus, você vai manifestar isso também no teu dia a dia. Através das suas atitudes, daquilo que você fala, daquilo que você de fato está vivendo. Enquanto o poder humano tende para destruir, o poder de Deus tende para nos causar bem, para nos transformar. E Paulo diz, eu não posso me envergonhar de algo tão poderoso, não posso ter como vergonha de algo que pode transformar a vida do homem, tirá-lo de uma situação de desespero para uma situação de bem-aventurança. A palavra poder aqui, no seu original, é dunamis. Nome da célula do nosso irmão Baker. Dunamis significa dinamite. É um vocábulo muito utilizado no Novo Testamento. E ele era utilizado principalmente para falar da onipotência de Deus. Quando se fala de onipotência, quando se fala de poder para realizar milagres, para curar pessoas, para fazer algo sobrenatural, essa palavra vai estar encaixada. Porque ela significa isso, algo de um poder, uma dinamite. Algo que de fato destrói para deixar limpo. Um poder que pode de fato quebrar as barreiras do coração, as algemas, os grilhões que nos prendem.
destrói castelos, sofismas, destrói muitas vezes aquilo que nós pensamos e que não entendemos bem, mas que foi nos ensinado, e o poder de Deus vem e quebra essa barreira, quebra esses conceitos errôneos. Por isso fala desse poder, um poder como de dinamite, para destruir aquilo que nos impede de olhar para o Senhor, de crer nele, de ter comunhão e vida com ele. Paulo diz, é o Evangelho. Como eu vou me envergonhar de algo que tem esse poder? Como eu posso me envergonhar de algo que pode transformar a vida do homem? Eu não posso me envergonhar disso. Eu estou disposto a ir pregar e não vou em momento algum envergonhar-me disso. Porque é poder de Deus para salvação. Salvação, livramento. Livramento de quê? Livramento do pecado. Livramento da condição humana decaída pelo pecado. Querido, quando a Bíblia fala de salvação, a maioria de nós pensa em céu. Mas estar na presença de Deus no céu é uma consequência da salvação. Não é a salvação em si. A salvação é que nós seremos libertos do poder do pecado que nos aprisiona e nos conduz ao inferno. E com o conhecimento, com a comunhão com Cristo, nós passamos a ter a liberdade de dizer não ao pecado. O que antes era impossível, por uma natureza totalmente depravada e caída, mas com o conhecimento do Evangelho, nós podemos, de fato, ter escolha, opção, pecar ou não pecar, e poder dizer não ao pecado. A doutrina da erradicação não existe. Ou seja, enquanto você estiver aqui, com esse corpo, você vai pecar. Você não chegará ao ponto aqui nesse mundo de dizer o pecado não me alcança mais. Estou livre do pecado. Eu não peco. A Bíblia diz, se alguém diz que não peca, faz Deus mentiroso. Então nós, enquanto estivermos aqui, nós, infelizmente, iremos pecar. Mas o Evangelho é poder de Deus para nos dar essa salvação. Esse livramento do peso e das consequências que o pecado colocam sobre as nossas vidas. Paulo diz, isso acontece, mas acontece para todo aquele que crê. Fé. O sentimento que nos é dado por Deus quando nós nos dispomos a ouvir as verdades bíblicas. Quando nós abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho. Quando abrimos o coração para ouvir, é de Deus nos dado fé para crermos. Para aceitarmos, para entendermos o que é o Evangelho e quais as circunstâncias em que ele entra em nossas vidas. Ou seja, não é por conhecer. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Crer nela, conhecer e crer é diferente. É muito diferente. Eu já fui chamado de negacionista no que diz respeito à situação que nós vivemos. E eu não sou. Existe uma enfermidade, ela adoece pessoas, ela mata pessoas. Mas a Bíblia me diz que todos os nossos dias foram escritos. Ou seja, querido, eu não vou passar um dia vivendo além daquilo que Deus disse. Esse é o teu dia de morrer. Mas eu não vou passar nem um dia a menos daquilo que Deus determinou para que eu viva. Nenhum. Crente não morre de véspera. Crente só morre no dia que Deus disse, sim, vem. Ah, mas aí vai se expor? Não, eu só estou vivendo.
Eu só estou vivendo aquilo que Deus tem nos dado a cada dia como proteção. Ele diz: sou eu que te guardo, sou eu que cuido, sou eu que protejo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Queridos, isso é Bíblia, isso é Evangelho, isso é o que eu prego, tem que ser o que eu creio. E se eu creio, eu tenho que viver dessa forma. E te digo, não tem vida melhor, mas é preciso crer. Crer. A fé é o meio pelo qual nós encontramos força para nos entregarmos ao senhorio de Cristo e obtermos salvação. Paulo disse: é de todo aquele que crê. Então, quando nós nos dispomos a ouvir o Evangelho, esse Evangelho passa a fazer morada em nós, a fé também vem junto com ele e nós nos entregamos a Cristo. E quando entregamos, nós não entregamos parte da nossa vida, porque se você fez isso, você precisa rever teus conceitos. Nós não entregamos parte daquilo que temos ou iremos ter. O Senhor quer de nós a vida, ou seja, tudo aquilo que envolve o nosso estar aqui nesse mundo, a vida. E quando a gente faz essa oração e diz: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, e Ele recebe. A Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele te recebeu, você é dele, pertence a Ele. Pertence. E o aceitou para ser o Senhor da tua vida. Senhor, ou seja, Ele manda e eu digo: sim, Senhor. Ele fala e eu digo: sim, Senhor. Mas muitas vezes, quando se trata da Bíblia, nós questionamos. Isso não é estar entregue ao senhorio de Cristo. Isso não é dizer que Cristo é Senhor sobre a minha vida. Se eu rejeito ou se eu questiono os seus mandamentos e aquilo que Ele tem como forma para que eu viva. Nós, antes de sermos salvos, nós temos que ser servos de Jesus Cristo. Se Ele não for Senhor das nossas vidas, Ele não será Salvador das nossas vidas. E a fé é o meio no qual nós encontramos a força suficiente para dizer: sim, Senhor, eu me entrego em tuas mãos. E Paulo diz: olha, eu não posso me envergonhar de algo que faz com que você creia. Eu não posso me envergonhar de algo que vai mudar conceitos na tua vida. Tem essa capacidade. O versículo próximo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Paulo diz: eu não tenho como manifestar a justiça de Deus se não for através do Evangelho. Para que eu fale da justiça de Deus, para que eu faça essa declaração da natureza santa de Deus, eu vou usar o Evangelho. E hoje ainda nós cantamos que Ele é santo, santo, santo. Nos céus há a declaração constante de que santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando nós nos entregamos a Cristo através do Evangelho, a intenção e o propósito de Deus é que nós também sejamos santos. E aí a gente olha para o nosso dia a dia e diz: Senhor, misericórdia de mim. Mas não se preocupe, quem escreveu isso também disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas isso não exime aquilo que Deus quer de nós. É uma exigência. Nós precisamos ser transformados segundo a imagem de Cristo. Em sentido real, em sentido literal. Precisamos participar dessa santidade de Deus.
Porque é assim que Deus nos vê. Quando você vai e lê aquele versículo, vós sois nação santa. E aí você olha para você e diz, eu acho que eu ainda não sou totalmente cidadão dessa nação. Quando olho para a minha vida, muitas vezes eu digo, Senhor, ainda não sou. Mas quando Deus nos vê, Ele vê a obra dEle cumprida, realizada, porque Ele é fiel naquilo que Ele disse que faria e faz. Nós somos santos. Todos aqueles que creem em Cristo tornam-se santificados por causa da justiça de Deus. Não da nossa própria, mas por causa da dele. Mateus 5,48 diz assim: assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A santidade não é desenvolvida em nós por uma capacidade humana, pelos nossos jejuns, pelas nossas orações, pela nossa vida casta e pura. Não, isso é manifestação daquilo que o Espírito Santo está fazendo em nós. É por causa de uma atuação direta do Espírito Santo em nossas vidas, que nos repreende, que nos incomoda quando pecamos. Porque, meu querido, se você se declara cristão e você peca e não sente nada, se você diz que pertence a Cristo e você tem uma vida onde o pecado faz parte dela, e você não é incomodado por isso, eu sinto te informar, a vida daqueles que pertencem ao Senhor, onde o Espírito Santo habita, que é o selo da nossa salvação, incomoda, nos faz sentir mal, nos faz sentir envergonhados da presença de Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, ao pecado que muitas vezes está em nós e que é cobrado por Deus pelo Espírito Santo em nossas vidas, porque Ele quer que sejamos santos. E você diz, não tem jeito, mas é para tentar ser. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor hoje do que foi ontem. E o propósito de Deus é que amanhã você seja melhor do que hoje. Embora eu sei que eu ainda vou pecar, mas o pecado tem que ser na nossa vida um descuido, um acidente. O Espírito Santo em nossas vidas está fazendo essa obra. E eu quero te dizer uma coisa, essa obra de santificação em nós, ela pode durar toda a eternidade, quando estivermos ainda com Cristo. Mas ela se iniciou no dia em que você entregou a tua vida nas mãos do Senhor. Naquele dia em que você disse, sim, Senhor, eu creio, eu me entrego, eu me rendo a Ti, me recebe. A partir daquele dia, esse processo, essa obra, através do Espírito Santo, foi colocada na tua vida para ter prosseguimento. E é necessário que manifestemos no nosso dia a dia esses passos melhores de atividade do Espírito Santo em nós, de comunhão com Ele, de viver o Evangelho, do qual nós não nos envergonhamos, e Paulo está dando motivos pelos quais ele também não se envergonhava. Um Evangelho que deve ser seguido, acompanhado, pregado, e ele diz, do princípio ao fim, pela fé. Algumas traduções dizem, de fé em fé. Alguns pais da igreja, como Orígenes, ele dizia que o significado dessa frase, de fé em fé, ou do princípio ao fim, pela fé, ele dizia que é uma fé no Antigo Testamento e que passa para o Novo Testamento. Tertuliano pensava em uma graduação. Antes de Cristo, antes do Evangelho, eu tenho uma fé legal. Depois de Cristo, eu passei a ter uma fé evangélica. Passei a crer no Evangelho.
Lutero dizia o seguinte: essa frase significa que é passar de uma fé fraca para uma fé forte. Talvez você diga, mas por que eles se preocupavam com isso? Eu já li tantas vezes esse versículo, eu já passei por ele, eu não vejo essa preocupação de entender isso. Quando a Bíblia fala de fé em fé, que tem que ser pela fé do princípio ao fim, esses homens se preocupavam com isso, porque eles de fato estudavam a Bíblia. Eles não apenas liam, mas eles queriam entender o que de fato aquilo queria dizer. E por isso haviam esses conceitos e essa tentativa de trazer isso para a realidade do entendimento. Porque se você não entende, ela não transforma a tua mente. A Bíblia diz que nós somos transformados pelo poder da renovação do nosso entendimento. Somente quando a Bíblia é entendida, crida e aplicada, ela muda a nossa forma de pensar. E eles tinham esse debate sobre o que quer dizer isso. Mas se nós olharmos para Hebreus capítulo 12, e o verso 2, a parte A desse versículo, e eu creio que a Bíblia de fato ela se autoexplica, ela não tem nada que ela não possa esclarecer. O versículo diz: olhando firmemente ou fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus. Autor, início, consumador, final, de fé em fé. Queridos, coloca os teus olhos em Cristo, firme-se nele, ande com ele, coloque-o como alvo a ser seguido, e você vai estar exatamente fazendo aquilo que fazia com que Paulo dissesse: eu não me envergonho desse evangelho, não arrego, eu pertenço, sou fruto desse evangelho, nasci de novo por causa do evangelho, e a minha vida tem agora esse propósito de viver do princípio ao fim pela fé, para que eu possa alcançar aquilo para o qual fui alcançado. A fé é o elemento provocador dessa partida, da nossa partida para essa nova vida, uma vida de fé. Queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você dizer que ama Deus, que você vive para Deus, se você não crê na palavra de Deus, se você não crê no Evangelho. Você ainda não passou pelo primeiro passo, que é crer para ser dele, para pertencer a ele. Tem que ter fé envolvida na nossa vida cristã. Ela dá essa partida e continua como o agente do desenvolvimento espiritual, criado e mantido pela permanência do Espírito Santo em cada um de nós. Mas o Espírito Santo tem como propósito, constantemente, pela palavra de Deus, absorvida por nós, gerar em nós fé, para continuarmos vivendo, para continuarmos crescendo, para continuarmos dependendo, para continuarmos declarando que Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Tem que haver isso em nós, porque Ele diz: o justo viverá pela fé. Pela fé. Uma expressão muito utilizada na Bíblia. A gente vai encontrar essa expressão em Abacuque, em Gálatas, em Hebreus. E geralmente quando lemos isso no Velho Testamento, ela está relacionada não à nossa salvação eterna, mas à vida humana, devido à sua fé em Deus, o homem ser guardado e protegido diante das adversidades, diante da tribulação, diante da angústia que muitas vezes passamos. E ela vai dizer: o meu justo viverá pela fé. Está difícil hoje, mas eu tenho Deus.
Eu sei que o meu final não é esse. E se for aqui na terra, eu tenho galardão com Ele. Eu vou encontrar com Ele. O que Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Ele. Então, o fato de vivermos pela fé está relacionado a isso, queridos. Não abro mão daquilo que tenho em Deus. Jó, que tanto sofreu, disse: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. E sei que por fim, ainda que eu morra, Ele me levantará dos mortos. Queridos, são palavras de fé, que quando nós lemos, geram também em nós motivação para querermos um pouco mais disso. Isso é acrescentado em nós, para que possamos viver pela fé. Está difícil, tá? Pessoas estão sofrendo, pessoas estão enlutadas, pessoas estão ainda morrendo, pessoas estão internadas, e nós temos passado por tudo isso. Mas sabemos de uma coisa: esse não é o nosso fim. Por quê? Porque o Evangelho me diz que o Senhor virá nos buscar, e ainda que estejamos mortos, seremos ressuscitados dos mortos, para encontrar com Ele nos ares. Nós o veremos como Ele é, e seremos totalmente semelhantes a Ele. Viveremos eternamente com Ele, na presença dEle, e isso é crido por fé. E se eu perder isso, é porque eu perdi a minha fé. E se eu perder a minha fé, eu estou perdido. Se eu perder a minha fé, eu vou me envergonhar do Evangelho. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Próximo domingo será domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. E a gente, talvez você já tenha até comprado o coelhinho, para o seu filho. Talvez você até já ganhou o seu coelho, ou está esperando ansiosamente, porque essa semana você vai ganhar o seu ovo de Páscoa. Queridos, o diabo é tão patife, e nós muitas vezes mais patife do que ele, porque sabemos que isso é uma grande mentira, e muitas vezes incentivamos os nossos filhos, dando isso a eles, incentivando uma mentira deslavada do cão. Coelho nem coloca ovo, queridos. Nem ovo coelho coloca. Coelho era considerado pelos judeus, na lei, animal imundo. E o diabo empurra uma ignorância dessa dentro do mundo. E muitas vezes nós trazemos isso para dentro de casa. E os nossos filhos cobram o ovo. E a gente, envergonhado do Evangelho, dá. Porque não se engane, quando você faz isso, você está não apenas envergonhado, como envergonhando o Evangelho no qual você diz que crê. Ao invés de ensinar e dizer: filho, não é assim, filha, não é assim. Isso é uma armadilha do diabo. Talvez o teu filho vai dizer: poxa, mas parece que o diabo criou tudo que eu gosto, né? Chocolate, ovo de chocolate, dê chocolate. Não dê o ovo e explique para ele o porquê. Explique para ele o que é Páscoa, o que significa, o que quer dizer, o que o Evangelho diz sobre isso. Queridos, a Bíblia diz uma coisa: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ensine, creia na Bíblia, ensine. Talvez você diga: pastor, mas eu conheço pessoas aí que nasceram na igreja e estão desviadas. Eu também. Eu tenho um monte de irmãos meus que vivem assim. Estão afastados, eles não congregam.
mas eles foram ensinados. Eu também não congreguei toda a minha vida, mas eu fui ensinado. Ensine. Ensine. Fale, pregue o evangelho dentro da sua casa, aos seus filhos. Mas aqui nesse texto, quando Paulo fala de viver pela fé, ele está falando exatamente da nossa vida, dirigida pela fé para uma vida eterna, para a condição de estarmos com Cristo, eternamente, na presença dEle. A fé em Cristo é o começo da nossa salvação, e ela permanecerá como seu instrumento até o final. Não perca a sua fé. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe. Paulo diz o motivo pelo qual ele não se envergonha. E isso, eu creio, seja motivo suficiente para que nós também possamos ter uma vida diante de Deus em santidade, na busca por ela, para que possamos alcançar essas verdades que são preciosas para as nossas vidas e são manifestadas pelo Evangelho. Fé, queridos. Entre a fé e a vergonha, entre a vergonha e a fé, com que você vai ficar? Negar o Evangelho ou permanecer na fé, crendo que o Evangelho de fato é o que Paulo disse, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se eu não tenho fé, eu ainda continuo morto nos meus delitos e pecados. Mas se a fé é gerada no meu coração, eu sei que essa fé me conduzirá à presença de Deus, para uma eternidade em glória com Ele. Independente do que eu passe aqui. Tem uma coisa que é pouco entendida, e eu já falei algumas vezes na igreja, querido, todos os teus pecados, todos, os que você cometeu no passado, os que você cometeu hoje, os que você vai cometer amanhã e até o último dia da tua vida, todos eles já foram pagos na cruz do Calvário. Quando nós não entendemos isso, nós achamos que, bom, eu me converti no dia tal, do ano tal, então a partir daquele dia, os meus pecados foram perdoados. E a partir daquele dia, eu continuei pecando. E o que eu vou fazer? Não, eu tenho que confessar. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não. A Bíblia está errada? Não. Quando eu confesso pecados hoje para Cristo, não é para ser salvo. Eu confesso para que a minha comunhão com Ele permaneça. Para que as bênçãos do Senhor continuem recaindo, alcançando a minha vida. Para que a minha caminhada nesse mundo possa contar com a presença e a bênção dEle. Mas os meus pecados já foram pagos na cruz. Todos. Se assim não fosse, nós estaríamos literalmente condenados ao inferno. Porque, querido, eu não sei o dia que eu vou morrer. Mas e se eu pecar naquele dia, que provavelmente eu vá pecar? E eu morrer antes de confessar? Eu vou para o inferno. Se o conceito de confessar para ser justificado, e mas não para a salvação, mas para a vida aqui, se eu não confessar, e você confessar no dia da sua morte antes, você vai para o céu e eu vou para o inferno. Mas creia nisso. Teus pecados, todos eles, já foram pagos. O carimbo está lá, cancelado, pago. Por quem? Jesus Cristo morreu, derramou o seu sangue e com isso Ele pagou
toda a nossa dívida. Toda. Pago. Opa, glória a Deus, então agora eu posso pecar à vontade. Pode. A vida é tua. Pecado tem consequência. Pecado tem consequência. Vai prejudicar você, a tua família, teus negócios, a tua vida. Porque o pecado gera barreira entre nós e Deus. E quando essa barreira é gerada, as bênçãos do Senhor não nos alcançam. E quando eu não tenho a bênção do Senhor sendo derramada sobre a minha vida, eu estou perdido. Eu vou ter uma vida imprestável. Embora estou salvo. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, na ótica de Deus, sim. A promessa dele é fiel, é verdadeira. Ele disse: se você crer, você será salvo. Se você crer, ainda que você morra, viverá. Mas você pode ter uma vida ruim aqui na terra, sem uma vida que busque a santificação e sem uma vida que confesse os teus pecados ao Senhor e se arrependa do pecado cometido. É assim que funciona. Mas eu vou para o céu? Vai. Biblicamente vai, porque o teu preço foi pago. Agora, queridos, quem de fato encontrou-se com Cristo não tem prazer no pecado. Não tem prazer no pecado. Ele vive, mas ele vive com o propósito de hoje. Eu estou assim, mas amanhã eu estarei melhor na presença de Deus. A minha comunhão com o Senhor irá aumentar. O meu relacionamento com Ele será melhor. Esse é o pensamento de quem de fato conhece Cristo como Senhor da sua vida e crê nele. É assim que Paulo, baseado no seu discorrer, ele diz rapidamente o porquê de ele não se envergonhar, de estar indo para um país, para uma cidade, que ridicularizava essas crenças que ele tinha. Mas ele diz: porque eu não me envergonho? Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Eu ia esquecendo essa frase, né? Por que primeiro do judeu? Amados, o Evangelho veio para os judeus. Cristo descende dos judeus. As promessas vieram para os judeus. A Bíblia veio através dos judeus. Eles estão em primeiro. Por isso que a Bíblia diz primeiramente do judeu e depois de nós, os gregos. A Bíblia faz uma distinção entre judeu, grego e gentio. Se você não é judeu, você biblicamente é considerado gentil, ou grego, no caso deles. Tá? Então, por isso, não é que esse versículo essa frase seja tão difícil de explicar. Cristo veio para os judeus e a sua salvação foi espalhada pelo mundo, e essa salvação chegou, graças a Deus, até nós, que cremos e estamos buscando viver essa vida com Ele. Agora, não se engane. Você não vai para o céu por estar buscando viver para o Senhor. Se assim fosse, você chegaria lá e dizer: não, mas eu paguei o preço. Eu estou aqui, mas só eu sei o que eu passei. Não, foi pago. A glória é do Senhor. Ele pagou. Ele pagou. Ter uma vida que vale a pena ser vivida é obrigação nossa, queridos. O caminho foi aberto para que nós tenhamos uma vida plena, boa, agradável, cumprindo e fazendo a vontade de Deus. Não é nada além da nossa obrigação vivermos de forma digna do Evangelho. Mas não se esqueça, o preço foi pago por Cristo. Por isso, o Evangelho tem poder
de nos salvar, de nos manter e de nos levar a salvo para a presença eterna do nosso Deus. Amém? Quem crê fica sobre os pés. Vamos orar, queridos. Enquanto o grupo de louvor aqui chega, Pai, nós somos gratos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos redimiu, lavou, limpou, purificou, santificou, através do Evangelho que um dia ouvimos, através desse Evangelho, ó Deus, que temos ouvido e ele tem limpado as nossas vidas. Como o Senhor mesmo disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra tem essa capacidade de permear as nossas vidas, de nos purificar, de nos limpar, porque ela abre, ó Deus, para nós uma nova perspectiva de caminhada, de como devemos proceder, de como devemos agir. E nós agradecemos por esse tão maravilhoso Evangelho que chegou até nós. Que ele não se perca, ó Deus, em nenhum de nós. Que ele não seja, ó Deus, levado não em conta por nenhum de nós, mas que possamos vivê-lo. Que possamos nós, ó Deus, segundo a tua vontade, manifestarmos esse Evangelho através do nosso proceder diário, das nossas atitudes. E assim nós estaremos proclamando o teu Evangelho. Nos ajuda, ó Deus, a termos uma vida em que a nossa fé, mediante o Espírito Santo que já habita em nós, ela cresça, ela seja desenvolvida. Sabemos que ela começa em Ti, ó Deus, e ela terminará em Ti. Então o nosso objetivo e os nossos olhos devem de fato estar postos em Ti, que é o autor e consumador dessa fé. Nos ajuda, Senhor, nas dificuldades, são muitas, nos dias maus que estão ao nosso redor, nessa situação, ó Deus, em que o mundo passa, e talvez passe pelo distanciamento de Deus, mas Tu sabes todas as coisas, ó Pai. Há poder no Teu Evangelho para nos manter firmados, alicerçados e confiantes em Ti, que a Tua igreja, ó Deus, faça diferença nesse mundo, pregando, manifestando esse Evangelho, que tem o poder de transformar a vida do homem, e dar a ele, ó Deus, um destino melhor. Que o Senhor use-nos, que o Senhor nos torne, ó Deus, dignos de manifestarmos esse Evangelho, e que no abrir da nossa boca, ó Deus, o Teu nome seja glorificado, pela manifestação daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida presente. Muito obrigado, ó Deus, por cada pessoa que nesse dia se dispôs a ouvir o Teu Evangelho. Que ela seja alcançada, ó Deus, com o poder desse Evangelho. Seja tocada, seja ministrada. E se ainda não é, que seja salva pelo Teu Evangelho manifestado na cruz do Calvário. É o que nós te pedimos. É pelo que nós agradecemos, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Glória a Deus. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim.
mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Oh glória! Oremos ao Senhor. Amém? Fecha teus olhos, agradece ao Senhor por essa noite. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. E o Senhor tem sido bom a cada dia. Obrigado porque o Senhor nos deu essa bênção de estarmos vivos, de estarmos juntos nesta noite para te louvar e engrandecer o teu nome. Ser com cada um, ó Pai, que nos leve em paz para os nossos lares. Que o Senhor traga paz aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, uma semana de vitória. Glória a Deus.